Nosso programa de hoje, estamos contando com a presença do professor Ed Benini, que é coordenador do curso de administração da UFT. Tudo bem, Ed? Tudo bem. Ed, então hoje nós vamos conversar sobre alguns pontos importantes aí dentro da gestão e eu convido a você a aprender mais alguns assuntos importantes, até mesmo um já quero antecipar para você. Será que Palmas realmente é uma cidade planejada? Nós vamos conversar também sobre esse ponto hoje aqui no nosso programa. Mas, professor, democratização no setor público. Existe esse paradigma, né, que realmente as pessoas comentam que o setor público não funciona. Como é que é isso? Bom, Rodrigo, primeiro a gente precisa analisar para quem que o setor público funciona. Eu não diria que ele não funciona inteiramente, mas em algumas situações eu acho que o setor público funciona bem, até demais. Agora, em relação a outras expectativas da população, principalmente, ele deixa muito a desejar, principalmente no aspecto de universalizar as políticas públicas, né, saúde, educação, e na qualidade. Quer dizer, não adianta ter serviços de saúde, educação para todos, se também não tiver na devida qualidade que a população precisa. Então a gente tem que ponderar aonde é que realmente não está funcionando e tentar discutir os motivos, as razões para o Estado, para o setor público não atender às nossas expectativas. Olha, professor, eu realmente entendo que o senhor colocou algumas questões que funcionam em alguns pontos, mas, por exemplo, se eu pegar aqui na cidade de Palmas e fizer hoje uma enquete aqui para as pessoas mandarem e-mail, meu Deus do céu, as pessoas estão muito decepcionadas com o setor público, principalmente quando a gente vê, você já tocou muito bem, mas a parte de saúde, olha só essa questão de pavimentação na nossa cidade, jardins, a cidade realmente está um caos nesse sentido. Os empresários, em contrapartida, muito incomodados, preocupados com a movimentação econômica da cidade, a cidade dá uma estagnada e a gente fica realmente preocupado com isso. Agora, outro ponto que eu queria a sua opinião, com relação aos dirigentes públicos. Primeiro, eu queria que o senhor me ajudasse a explicar o que é essa parte dos dirigentes, mas como é que acontecem essas contratações e se eles são avaliados e de que forma que acontece isso, por favor. Sim, Rodrigo, eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente entender por que o setor público funciona ou não funciona e para a gente entender um pouquinho como funciona a gestão pública. Porque, em geral, a sociedade civil presta atenção nos chefes do executivo, prefeitos, governadores, presidente da República. Mais abaixo deles, que a gente chama o primeiro escalão, a gente tem ministros, superintendentes, secretários, quer dizer, um conjunto de dirigentes públicos que tem grande poder, em última instância, eles que determinam o grau de sucesso de uma política pública ou não. E hoje, esses dirigentes públicos, eles são escolhidos de forma, como eu diria, são cargos de livre provimento. Ou seja, só para a gente resumir, como é que eles são contratados, professor? O executivo, o chefe do executivo, por exemplo, um governador, um prefeito, pode escolher quem ele bem entender. Ele pode nomear e exonerar. Não existe concurso nenhum. Por exemplo, só para nominar, quais cargos são esses, por favor, só para o povo entender melhor? Então, por exemplo, um secretário de saúde, um secretário de educação, um ministro do planejamento. Quer dizer, são cargos que o chefe do executivo pode escolher quem ele quiser e pode nomear e retirar. Não existe concurso nenhum. E a avaliação isso? Se ele está puxando o saco direito do governador, como é que funciona, professor? Essa parte é pior ainda, né? Não existe nenhum critério de avaliação, não existe nenhum tipo de controle social sobre esses dirigentes públicos. Na verdade, Rodrigo, se me permite uma explicação. Por favor. É como se existisse uma espécie de parlamentarismo invertido. Quer dizer, se o chefe do executivo não tem maioria no parlamento, Congresso, Assembleia ou Câmara dos Vereadores, ele tenta pactuar essa maioria com vereadores ou deputados em troca de cargos públicos. Então, esses dirigentes, em geral, eles estão vinculados a acordos político-partidários e não a projetos de governo ou a projetos de políticas públicas. E muito menos preparação técnica. Muito menos preparação técnica. A preparação deles é de que forma eles vão se encaixar neste arranjo político. Meu Deus. Olha, professor, realmente esse é um ponto, sabe, que você que está nos acompanhando agora na sua casa, é muito preocupante.
O sistema brasileiro ainda está muito atrasado nesse sentido. E aqui no Tocantins, em Palmas, não é diferente, não. Só para você entender, o professor acabou de nos explicar, né? É um governador que define, olha, fulano, não, eu gosto de você, estou te devendo aqui, entra aí naquela secretaria. O prefeito da mesma forma. E são essas pessoas, esses secretários, que vão fazer a máquina andar ou não. E o que a gente percebe? Na sua maioria, não anda. Aí se você for investigar o currículo desse cidadão, o cara não tem preparação técnica nenhuma para estar ali. E aí é emprego para não sei quem, e aí com a questão do nepotismo, são realmente muito espertos nesse sentido. Ó, na minha secretaria não pode, você tem meu, não vai para outra, aí você me manda para outra, e assim funciona a coisa. E aí, meu amigo, o povo vai em pizza e não sai disso mesmo. Muito bem, nós vamos para os nossos comerciais e continuamos um instante só. Continuando nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença do professor Ed Benini, coordenador de administração da UFT. Professor, então nós estamos focando nessa questão da gestão pública, e nesse sentido eu queria comentar com o senhor um ponto muito importante que vem a ser o desenvolvimento econômico, né? E tanto é que Palmas e o Tocantins está no momento estratégico da sua história nesse sentido. Hoje nós estamos vivendo uma dificuldade empresarial mesmo, porque grande parte da economia, principalmente do Tocantins, é em função do poder público. Ou seja, nosso estado não rompeu esse cordão umbilical aí para que as empresas, como em outras capitais e outros estados, façam girar o dinheiro. Né? Prova disso foi essas demissões, o estado de Palmas parou. Orçamento não aprovado até hoje, professor. Então eu queria saber de você até que ponto que o estado interfere nesse sentido. Bom, a gente pode dizer que o estado é como se fosse o grande administrador de uma sociedade. Então o agente público ele tem que ter o cuidado não apenas de planejar suas ações no curto prazo, mas também observar o longo prazo e quais são as tendências que estão acontecendo no seu município, na sua região. Se ele não conseguir observar essas variáveis com cuidado, a gente tem vários pontos de estrangulamento que não dificultam apenas a vida das pessoas, mas principalmente dificulta o investimento do empresário, dificulta a dinâmica econômica, dificulta a circulação de bens e serviços. É muito sério isso. Eu não quero aqui jogar as culpas nas costas de estadista 1, 2, A ou B. Mas a questão é que realmente se o governo de um estado, uma prefeitura, ou mesmo presidente da república, não for uma diretriz, uma seta facilitadora do processo, não tem como. Nós discutimos aqui nessa semana ainda, professor, com relação à carga tributária também. São entradas que realmente o poder público vem dificultando completamente o desenvolvimento econômico brasileiro. Isso é muito triste e a gente fica aí na torcida para que essas pessoas nomeadas, eleitas pelo povo, acordem e vão facilitar, porque isso vai gerar qualidade de vida. E nesse sentido, professor, um ponto muito interessante que a gente ouve muito falar, Palmas, a cidade planejada, preparada, né? Professor, como é que é isso? Até que ponto nós temos essa cidade planejada, por favor? Bom, com todo respeito a quem pensou Palmas, mas eu vejo da seguinte forma. A princípio, Palmas foi uma cidade desenhada do ponto de vista urbanístico, tem muitas qualidades, naturalmente, só que se pecou no ponto fundamental, que é planejar a dinâmica de crescimento da cidade, a forma de uso e ocupação do solo. Veja, há vários dados que indicam que hoje o metro quadrado mais caro do Brasil para se urbanizar é de Palmas. E o que isso significa para a cidade como um todo? Significa que a produtividade da cidade é muito ruim. Quer dizer, a gente gasta dinheiro demais com coisas supérfluas e acaba retirando esse dinheiro da circulação econômica. Por exemplo, a cidade fica muito espalhada, é mais caro para a infraestrutura, é mais caro para ter serviços de saúde, serviços de educação. A própria questão da especulação imobiliária acaba retirando grande parte do dinheiro que poderia estar circulando no consumo para essas outras questões. Então ela fica travada, fica barrada. E é claro que todo mundo, de certa forma, acaba perdendo com isso. Então o que faltou para Palmas é pensar em planejamento, a dinâmica de ocupação do território. Isso é muito difícil, nós já discutimos aqui isso em outra época, inclusive com a Prefeitura de Palmas. E você tocou muito bem, porque a gente recebe também vários e-mails de empresários de fora
fora da capital, professor Ed, querendo se instalar aqui. E quando a pessoa faz a análise exatamente do custo do terreno para a sua implantação, é completamente viável, ele faz a opção para outro local. E mais, se o empresário ainda vai fazer um estudo mais técnico do setor industrial dessa capital, meu amigo, hoje se eu não pegar um Jeep para chegar lá, um carro comum vai estourar as rodas. Mas vai mesmo. Então não tem como. Nós precisamos mudar essa questão mesmo, porque senão Palmas, por toda a pujança que nós acreditamos, e torcemos para isso, mas vai ficar comprometida em curto espaço de tempo, com toda certeza. Professor, um outro ponto que eu queria a sua explicação, já que o senhor realmente atua bastante nessa questão da gestão pública, cargos comissionados. Muita gente é até tremido ouvindo falar isso por aí, né? Mas e aí? Como é que funciona isso na realidade? Como é que é a gestão desse negócio e da avaliação desse sistema também, por favor? Esse é um assunto bastante delicado na administração pública. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Eu mesmo já tive um cargo comissionado, então nada contra as pessoas que ocupam os cargos comissionados, mas a gente tem que entender assim, são cargos de livre provimento do executivo, da mesma forma que os cargos dos dirigentes públicos. O problema é a quantidade deles. Qual que é a justificativa? Tem que ter cargos comissionados que seriam os cargos de confiança. Ora, um governo é eleito, ele precisa implementar seu plano de governo. Agora, quando a gente chega a uma situação que tem 15 mil, 20 mil cargos comissionados, é claro que isso daí, de certa forma, subverteu completamente a sua finalidade. Só para a gente ter um referencial, países desenvolvidos como Japão, Inglaterra, França, não passa de 500 cargos comissionados. Olha só. Quer dizer, são cargos como o nosso, de confiança para o governante. Agora, é ruim você ter cargos comissionados, por quê? Porque o concurso público, ele não apenas ajuda a ter os melhores, né? A questão da meritocracia, seleção, mas também ter pessoas que não têm nenhum comprometimento, nenhum vínculo, que pode atuar como servidores públicos com autonomia, que pode realmente servir ao público e não servir a governantes. Então, essa relação governo-estado, ela precisa ser melhor equilibrada. Caso contrário, a gente perde uma coerência de longo prazo, né? Olha, professor, as suas palavras são fantásticas e eu queria até concluir que você está nos acompanhando. Já está na hora do povo brasileiro, o povo tocantinense, entender, e se a gente não mudar essa postura que o povo é que manda, nós somos patrões. É ao contrário, a pirâmide tem que inverter. Por quê? Ficam lá os caciques eleitos por nós, nossos funcionários, e o povo com medo, mendigando. Eles estão ali para operar e gerar melhor qualidade de vida para a gente. Então está na hora do povo entender esse processo e mudar a sua postura também. E principalmente no momento do voto. Professor, quero aqui agradecer as suas palavras e o Perfil Empresarial agradece mesmo e queria sempre poder contar aqui com as suas informações no nosso programa. Estou sempre à disposição e eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigado. Continuamos um instante só.